Aleluias, glórias ao nosso Senhor e nosso Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Vamos lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Aleluias, Jesus. Glórias ao nosso Pai. Onde a palavra do nosso Deus vai dizer assim, Filipenses capítulo 4, versículo 11: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Repete esse versículo comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluias. Pode se assentar aplaudindo a Jesus e glorificando o nome dele. Aleluias, Jesus, nós exaltamos o teu santo nome. Aqui a gente vê Paulo escrevendo essa carta maravilhosa, essa coisa grandiosa para os filipenses. A gente vê que Paulo foi um grande homem de Deus, ele fez muitas maravilhas, fez muitas coisas grandiosas. Esse homem, ele viu o sobrenatural de Deus, ele viu Deus agindo de uma forma muito grandiosa, muito poderosa, ele viu maravilhas, foi abençoado. Mas esse mesmo homem, ele também passou perseguição. Esse mesmo homem, muitas vezes, passou por coisas muito ruins na vida dele, foi preso, muitas vezes teve que fugir para não ser morto. Esse homem foi um homem a qual ele tanto viveu coisas grandiosas, mas como também passou grandes necessidades na vida dele. E esse homem, ele vai aprender algo muito grandioso com Deus. Ele vai aprender algo que muitas pessoas passam a vida inteira correndo atrás e não conseguem encontrar. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando a felicidade para a sua vida e não conseguem encontrar a felicidade. Batem muitas vezes de portas em portas, lugares em lugares, às vezes se mudam de cidade, se mudam de países, fazem isso, fazem mais aquilo, tentam realizar os desejos do seu coração, mas não conseguem encontrar o mistério de ser feliz. E esse homem, ele encontrou isso, esse homem, ele encontrou o mistério de ser feliz. E esse homem, mesmo diante de muitas dificuldades, mesmo diante de muitas perseguições, ele conseguia se manter feliz e alegre. Ele conseguia alcançar aquilo que muitos desejam alcançar e não conseguem. Ele aprendeu a tomar posse daquilo que a maioria das pessoas deseja. Quem aqui deseja ser feliz? Todos nós desejamos ser felizes. E quando nós aprendemos a encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade em nossas vidas, nada mais pode nos abalar, nada mais pode nos desanimar, porque nós temos a receita para ser feliz, porque nós aprendemos a viver feliz, seja qual for a circunstância na nossa vida. Veja, esse homem muitas vezes ele passou fome, muitas vezes esse homem não tinha nem o que comer, mas mesmo diante com muita fome, esse homem ainda, ele sabia encontrar a felicidade. Muitas vezes esse homem, ele passou por muitas necessidades, muitas vezes cansado de muitas viagens, mas ele sabia ser feliz. Esse homem, ele também teve muita fartura sobre a vida dele, ele também foi muito abençoado. Teve muitas vezes em que ele chegava na casa dos irmãos e a mesa estava farta, banquetes. E ele também sabia ser feliz em meio a essa situação.
Muitas vezes esse homem tinha dinheiro, mas muitas vezes ele não tinha dinheiro nem sequer para fazer uma viagem, mas ele era feliz quando tinha dinheiro, e ele também sabia ser feliz quando não tinha o dinheiro. Ele encontrou o mistério de ser feliz sobre a vida dele. Ele encontrou essa chave poderosa de ser feliz em todas as circunstâncias na sua vida. Esse homem era feliz quando havia sol, mas também ele era feliz quando havia chuva. Esse homem sabia ser feliz quando estava quente, também quando estava frio. Ou seja, em todas as circunstâncias e em todos os lugares, ele aprendeu o mistério de ser feliz, de carregar alegria dentro dele. Então as situações não os entristecia mais. A falta de dinheiro, a falta de alimento não o entristecia mais. As perseguições, as prisões não entristecia mais esse homem, porque ele encontrou algo poderosíssimo a qual todas as pessoas buscam. Ele sabia ser feliz até mesmo em meio às maiores dificuldades da sua vida. Nós precisamos compreender que a alegria não está onde nós estamos, a alegria não está em algum lugar, a alegria não está nas coisas, a alegria não está talvez em morar em tal país, ou em tal cidade, ou talvez morar em tal casa, ou ter o que quiser. Não, a alegria não estava nisso, e esse homem, ele conseguiu compreender isso. Ele conseguiu compreender que a alegria não estava apenas nos momentos bons, não estava apenas nos lugares bons, mas também ele conseguia ser feliz nos lugares ruins. Ele também sabia ser feliz nas cidades ruins. Ele também sabia ser feliz em meio às dificuldades. Ele compreendeu que para ser feliz só dependia dele. Não dependia das coisas, não dependia dos lugares. Ele compreendeu que a alegria, ela não vem das circunstâncias, que a alegria não vem daquilo que está nos circulando, daquilo que está ao nosso redor. Ele compreendeu que a alegria não vem das riquezas. Ele compreendeu que a alegria não vinha das mesas fartas. Ele compreendeu que a alegria não vinha daquilo a qual ele tinha conquistado, daquilo a qual ele tinha. Ele conseguiu achar a fonte de ser feliz. Ele conseguiu achar a fonte de ser alegre. Ele conseguiu achar a fonte para não viver uma vida de desânimo, de tristeza, de depressão, de angústia. Ele encontrou a chave para viver de uma forma sobrenatural. Sabe, eu já vi muitas pessoas muito ricas, que elas não sabiam nem aonde mais investir o seu dinheiro. Eu já conheci pessoas que haviam muitos terrenos, muitas terras, e não eram felizes. Eu já conversei com pessoas a qual eles disseram assim: eu levei a minha vida inteira para conquistar isso, e agora os meus filhos estão brigando por causa da herança. Aquilo que era para ser alegria se transformou numa grande tristeza, porque eu já estou velho, estou prestes a partir, e eu não queria partir vendo meus filhos brigando por aquilo que eu levei a vida inteira para conquistar. Sabe, eu já vi pessoas que elas tinham tudo o que desejavam, tudo o que queriam, muita riqueza, casa muito boa, carro muito bom, mas não eram felizes. E eu já vi pessoas que às vezes não tinham nem o que comer direito dentro de casa, eram cheios da alegria, porque a alegria não vem em você muito ter, a alegria não vem em você pouco ter, a alegria quem faz é nós mesmos. Somos nós mesmos responsáveis para encontrar a alegria até onde nem pareça que exista. Eu já vi muitas pessoas terem uma grande saúde, mas serem infelizes. E eu já vi pessoas com uma doença terrível estarem cheios da alegria. A alegria também não está na saúde.
A alegria também não está na nossa beleza exterior. A alegria não está nas coisas que nos arrodeiam ou naquilo a qual nós estamos vivendo naquele momento. Sabe, eu conheci um homem a qual ele tinha problema nos rins e um dia sim, um dia não, ele precisava fazer hemodiálise. E esse homem, um dia sim, um dia não, ele tinha que ir até o hospital e fazer isso e ficar lá filtrando o sangue por causa desse problema que ele tinha. Mas uma coisa é certa, eu nunca vi esse homem triste. Esse homem tinha essa enfermidade, mas eu nunca vi ele triste. Eu nunca vi esse homem reclamando da vida. Eu nunca vi esse homem se queixando da vida. Eu nunca vi esse homem se queixando do seu problema, sempre feliz, alegre e fazendo os outros felizes. Mas já vi pessoas que tinham tudo e não carregavam a alegria dentro delas. A alegria, ela também não está na nossa saúde. A alegria, ela não está na situação que estamos vivendo nesse momento. Eu já vi pessoas caminhando que estavam muito tristes. Eu já vi pessoas que estavam na cadeira de rodas muito felizes. E eu não estou falando apenas de uma felicidade momentânea, mas de toda vez que tu vê a pessoa, ela está feliz e alegre, sempre com pensamentos bons, pensamentos positivos. Sabe, ontem a pastora falou assim para mim: tu sabe qual é o lugar a qual eu mais vejo pessoas felizes? E ela disse: é na APAE onde eu trabalho. A pastora, ela trabalha com crianças que têm deficiência. Ela ajuda essas crianças e essas pessoas, elas têm algum tipo de deficiência, algum tipo de paralisia, mas elas são pessoas a qual são cheios da alegria, pessoas que estão cheios da felicidade na vida delas, mesmo carregando um problema, mesmo carregando uma dificuldade, elas sabem ser felizes com aquilo. Então, a felicidade, ela não está no que estamos vivendo agora, não está no lugar a qual nós estamos, não está no que nós vamos conquistar lá na frente ou que nós já conquistamos. Para ser feliz depende apenas de nós mesmos, de encontrar a chave verdadeira de sermos felizes em todas as circunstâncias. E o grande problema das pessoas é que elas não encontram isso e passam a vida inteira procurando. E elas dizem: quando eu tiver a minha casa própria eu vou ser mais feliz. Quando eu tiver isso eu vou ser mais feliz. Quando eu me casar eu vou ser mais feliz. Quando eu tiver a minha empresa, quando eu fizer aquilo e aquilo e aquilo e mais aquilo, eu serei mais feliz. Quando eu morar em outro lugar, ali eu vou ser mais feliz. Desse jeito você nunca conseguirá encontrar a felicidade verdadeira, porque você não encontra a felicidade nas coisas, você não encontra a felicidade nas circunstâncias a qual você está vivendo, mas você encontra a sua felicidade em si mesmo, através de Deus, através da presença do Espírito Santo na sua vida. Então nunca diga: quando eu serei mais feliz. Não, você pode ser feliz agora, você pode se alegrar agora, independente da sua situação, independente do que você está passando agora. Você pode ser feliz, você pode ser alegre, você pode se alegrar, mesmo passando por uma crise muito grande sobre a sua vida. Isso só depende de você. Isso só depende de você girar essa chave, mudar o seu pensamento e se alegrar em todas as coisas. Não corra atrás daquilo que não traz a verdadeira alegria. Não corra atrás daquilo que é tudo ilusão, que é tudo passageiro. Porque a verdadeira alegria, ela não vem do exterior. A verdadeira alegria, ela não se encontra nessa terra. Ela não vem das coisas que estão ao nosso redor, não vem dos ambientes. Não vem disso. Você pode até sentir uma felicidade momentânea nessa terra. Se você ganhar um presente agora, você vai ficar feliz, mas logo depois essa felicidade vai passar.
Você pode fazer um grande projeto e realizar ele, você vai ficar muito feliz. Mas essa felicidade, ela logo vai passar, ela logo vai terminar, logo vai acabar. Ainda mais que nós vemos num mundo instável, que horas está bem, horas está ruim, horas bem, horas ruim. Então a nossa felicidade não pode depender de momentos, não pode depender de circunstâncias. Nós precisamos buscar a verdadeira alegria. Nós precisamos encontrar verdadeira alegria, porque é uma alegria que é passageira, uma alegria que logo termina, uma alegria que é falsa, uma alegria que quando vier o problema ela vai desaparecer da sua vida. Mas há uma alegria que mesmo quando vier o problema, ela vai permanecer em você. Há uma alegria que mesmo quando você entrar numa dificuldade muito grande, ela vai permanecer dentro de você. Porque a falsa alegria, a alegria momentânea, ela pode até trazer um prazer, mas esse prazer ele logo termina, logo acaba. Veja só, o sumo sacerdote e todos os correligionários, membros do partido dos saduceus, eles vão ver agora os apóstolos fazendo muito milagres, e os apóstolos mesmo passando por perseguições, eles se alegravam com isso. Eles não se entristeciam pelo que as pessoas falavam deles, não se entristeciam se tinham ou não tinham dinheiro, não, eles não estavam mais vivendo baseado nas circunstâncias ao seu redor. E esses homens eram homens cheios do Espírito Santo, homens que faziam milagres, maravilhas em nome de Jesus. E esses homens, sumo sacerdote e o seu grupo começaram a ficar com inveja desses homens, começaram a invejar esses homens, a ponto de prenderem os apóstolos por causa da inveja. Pegaram os apóstolos e colocaram numa prisão. Mas durante a noite a palavra do Senhor vai dizer que um anjo vem, abre as portas da prisão, solta-os e diga: vão até o templo e preguem toda a verdade do Evangelho. E ali, quando esses homens começam a fazer uma reunião, eles dizem: vão e busquem os apóstolos e tragam até aqui. Mas quando o carcereiro vai buscar, eles já não estavam mais na prisão. E quando eles começaram a se questionar o que será que aconteceu, vai chegar um e vai dizer: ei, eu vi eles lá no templo pregando a palavra do Senhor. E eles disseram: então vá lá e busque-os e traga até aqui. E ali os guardas pegaram os apóstolos e levaram até o sinédrio, trouxeram eles até o sinédrio novamente e perguntaram para ele: ei, eu já não disse para vocês que não era mais para vocês pregar desse Jesus? E eles disseram que convém mais obedecer a Deus ou obedecer aos homens. E olha só o que vai dizer agora lá em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 40. A palavra vai dizer assim: e as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Diga comigo: foram açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Veja só, esses apóstolos eles foram humilhados, esses apóstolos eles foram açoitados por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho. Talvez se fosse nos dias de hoje, muitos iriam dizer: será que Deus me abandonou? Se fosse nos dias de hoje, talvez muitos diriam: por que Deus não me protegeu? Por que Deus não cuidou de mim? Talvez muitos iam dizer: não quero mais ir para a igreja. Do que adianta eu ir para a igreja se eu estou apanhando? Do que adianta ir para a igreja se as coisas dão errado na minha vida? Mas olha o que vai dizer agora lá em Atos capítulo 5, versículo 41. Os apóstolos se retiraram do sinédrio contentes. Repita comigo: contentes.
por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus Cristo. Homens que sabiam ser felizes e contentes até mesmo depois de apanharem por causa de Jesus Cristo. Homens que aprenderam a ser felizes até mesmo em meio às piores dificuldades na vida deles, foram humilhados, foram presos e ainda apanharam. Mas quando saíram lá do Sinédrio, eles saíram contentes, porque eles sabiam até mesmo o galardão que os esperava lá no céu. Eles saíam contentes porque eles viram que Deus achou eles dignos de apanhar por causa do Evangelho. Jesus, ele disse: vocês serão perseguidos por causa do meu nome, vocês serão presos, humilhados, difamados, vão inventar mentira contra vocês. Mas ele disse também: alegrem-se, porque grande é o vosso galardão. Jesus lhe disse: alegrem-se mesmo que os persigam, mesmo que inventem mentira de vocês, porque o galardão vai ser muito grande. Aqui está um dos mistérios para sermos felizes. Sabemos que uma recompensa nos espera, sabemos que uma vida eterna nos espera. Qual é o segredo? Que mesmo eles sendo humilhados, mesmo eles sendo machucados, continuaram tão alegres. Qual é o segredo de alguém conseguir isso, mesmo em meio à dificuldade, ser alegre? Mesmo talvez em meio a perder um familiar, levantar a cabeça e continuar a sua vida alegre. Mesmo em meio tendo uma grande perda financeira, levantar a sua cabeça e continuar alegre. Mesmo diante de uma grande enfermidade sobre a sua vida, levantar a cabeça e continuar com alegria no coração. É só quando aprendemos o mistério de sermos felizes em todas as circunstâncias. E o apóstolo, ele vai dizer, após ele dizer que aprendeu o mistério de viver feliz, Paulo, ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Não sei qual é o teu problema hoje, não sei qual é a tua dificuldade, mas você pode tudo naquele que te fortalece. Você pode tudo naquele que te dá força. Você pode tudo naquele que te guarda, que te cuida. A verdadeira alegria depende da nossa postura com Deus. A verdadeira alegria não está nas coisas, não está nas circunstâncias, mas em como você está vivendo com Deus. Tiago capítulo 1, versículo 9. Olha que palavra tremenda. Quem aqui já perdeu algo e ficou triste? Quem aqui já ganhou algo e ficou feliz? E olha o que a palavra do Senhor diz: o irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. Melhorar de vida nos faz ficar contentes. Mas a palavra continua. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que sua vida piore. Veja só, a palavra do Senhor está dizendo que se a gente melhorar de vida, a gente deve se contentar. Que se a gente é pobre e ficar rico e melhorar de vida, a gente deve se contentar. Mas se a gente perder, devemos nos alegrar da mesma forma. E às vezes quando a gente perde, a gente se entristece. E às vezes quando a gente perde, a gente quer desanimar, quer parar. Mas a palavra do Senhor alegra-se da mesma forma, porque a alegria não está no que você tem, a alegria não está no que você conquistou. Mesmo que você tenha perdas, mesmo que você tenha alegria, mesmo que você tenha perdas, tenha prejuízos, continue debaixo da alegria, continue se alegrando, seja qual for o problema, porque você está aqui apenas de passagem, mas o que te espera é eterno. Uma das coisas para aprendermos a sermos felizes é a gratidão. A gratidão, ela é uma receita para a alegria. A gratidão é uma receita para que nós sejamos felizes. Sabe,
Acho que uma das maiores tristezas para o ser humano é quando a gente perde um familiar. Mas nós precisamos compreender uma coisa, que nós não podemos nos queixar, não podemos nos pedir o porquê aconteceu, mas também nós precisamos ser gratos a Deus pelo tempo que a pessoa passou ao nosso lado. Nós precisamos aprender a ser gratos a Deus por aquilo a qual o Senhor permitiu sobre a nossa vida, e nos alegrar. Senhor, obrigado pelo tempo a qual o Senhor permitiu que aquela pessoa viveu ao meu lado. Senhor, obrigado pelo tempo a qual eu tinha aquilo sobre a minha vida, porque é Deus quem dá e é Deus quem que pode tirar, e Deus Ele é dono de todas as coisas, Deus Ele é dono de tudo, Deus Ele é dono da sua família, Deus Ele é dono de todas as pessoas, tudo é dEle, tudo é para Ele. Então nós precisamos reconhecer a bondade de Deus em todas as coisas. Paulo e Silas foram presos, foram humilhados, mas quando saíram da cadeia, foram homens a qual geraram salvação para toda a família do carcereiro. Talvez eles não entendiam porque estavam sendo presos, mas a palavra do Senhor diz que na prisão eles cantavam e louvavam a Deus. Ou seja, mesmo em meio à prisão, eles estavam felizes e adorando a Deus, sem entender o porquê. Mas no final o nome de Deus foi glorificado. No final o nome de Deus foi exaltado, porque uma família inteira foi salva, e vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Então mesmo que nós estivemos passando por problemas, a grande questão não é você compreender o porquê está passando por problemas, mas é mesmo assim você se alegrar na presença de Deus, é você não deixar que o problema te mate, é não deixar que o problema te entristeça, é não deixar que o problema faça você cair na depressão, é não deixar que o problema venha sugar a alegria de Jesus na sua vida. Mesmo diante das dificuldades, alegrai-vos. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que Jó disse depois de perder tudo o que tinha. Um dos homens mais ricos daquela época, tinha muitos camelos, muitos gados, ovelhas, muitos funcionários, mas perdeu tudo, até mesmo teus filhos. Ele diz: Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E depois ele vai receber muito mais sobre a vida dele. Sabe, quando nós compreendemos que a alegria não está no que nós temos, mas da forma como nós vivemos com Deus, quando as pessoas compreenderem isso, ninguém mais vai entrar em depressão. Quando as pessoas compreenderem isso, ninguém mais vai querer desistir. Quando as pessoas compreenderem isso, a vida delas será completamente diferente. Mas nós precisamos compreender o que é o mistério de sermos felizes em todas as coisas. E para terminar, Filipenses capítulo 4, versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Dá um sorriso bem bonito aí para o seu irmão, em nome de Jesus. Diga para ele: alegra-te, ó irmão. Aleluia. Você pode se colocar de pé, e eu convido você a aplaudir o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Ti, Senhor. Nós engrandecemos, exaltamos o Teu santo nome, e pedimos que a Tua alegria seja para sempre sobre as nossas vidas.